Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A pergunta que eu queria fazer a ele é sobre dízimo e oferta. É uma pergunta que muitos têm perguntado, mas eu ainda estou em dúvida. Baseado em Malaquias 3, 8, 9 e 10. E o 9 diz: vocês estão debaixo de grandes maldições, porque estão roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo do depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, põe em prova, diz o Senhor. Essa é a minha pergunta. Em todo o Brasil, o problema é dízimo. Mas, eu quero dizer a vocês, irmãos, não preocupa sobre dízimo, porque não é doutrina de Cristo. Duas coisas importantes que nós devemos entender. Estamos em tempo cristão. O tempo mosaico, tempo dos israelitas passou. As leis de Moisés não existem mais. 13:35 de Atos, vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Lei de Moisés acabou em Cristo. Romanos. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Fim da lei que existe antes de Cristo. Porque tem lei que existiu antes de Cristo. 3:24 de Gálatas. Vamos ler. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. É claro, né? Precisa explicação, irmãos. A palavra é muito clara. A lei tornou-se como nosso aio, diz o apóstolo Paulo aos primeiros cristãos. Nosso aio para nos conduzir a Cristo. Significa que tem lei que existiu antes de Cristo. A lei de Moisés é dado 1.200 anos antes de Cristo, no Monte Sinai. A lei de Moisés é dado a Moisés por Deus, que Deus chama lei de Moisés. O mesmo Deus que dá a lei, chamou a lei de Moisés. 1.200 anos antes de Cristo. Vamos ler em Malaquias 4:4. Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. Ele diz aos israelitas: lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei. É mandamento de Deus, né? Que mandei. Mas ele chamou isso como lei de Moisés. Mesmo que o que mandou é o Deus, ele chamou esta lei como lei de Moisés. Lembra-te a lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe. A palavra Horebe em hebraico é montanha, significa um monte Sinai. Que mandei em Horebe para todo Israel, não para todo o mundo.
para todo Israel. Isso é a lei de Moisés. Se nós vamos usar pouco cérebro, 3, 8, 10 de Malaquias fala sobre dízimo, como o irmão leu. Que se você não dar o dízimo, você está roubando a Deus, etc., etc. Malaquias 3, 8, 10. Malaquias 4, depois 3, 8, 10, 4, 4, lembra-te da lei de Moisés. O dízimo é parte da lei de Moisés que ele está mandando aos israelitas. Agora, quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou, os apóstolos disseram, a lei 3:24 tornou como nosso aio dos primeiros servos de Deus, para conduzir-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Pela fé em Cristo. Agora, 25. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Qual é aio? A lei de Moisés. É claro, né? Já não estamos debaixo de aio. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Por isso, os apóstolos declararam em 13 de Atos 39, por meio dele, por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. É claro. Não existe mais a lei de Moisés em tempo cristão. Por isso, devemos entender, irmãos brasileiros, que vocês não devem ser preocupados com o dízimo, porque parte da lei de Moisés. Mas os pastores aqui estão insistindo o dízimo, porque dízimo é negócio lucrativo. Tem muitos dinheiros em dízimo. Pastores tornar como bilionários por causa da dízimo. Mas não é lei de Cristo. Lembrar somente duas coisas. Tem lei antes de Cristo. Quando Cristo chegou, ele tem lei também. 6:2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis A a lei. lei de Moisés? Não. A lei de Cristo. A lei de Moisés é diferente do que a lei de Cristo. Lembrar isso, irmãos. Por isso a Bíblia é dividida em duas partes grandes. O Novo e o Velho Testamento. Quando levantou o Novo Testamento, o Velho já não está mais. Quando chegou o Novo Testamento, o Velho Testamento não está mais. 8:13 de Hebreus, vamos ler. Dizendo, novo pacto. Ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. 2.000 anos atrás, perto de desaparecer. 2.000 anos depois, desapareceu. Não está mais ainda a lei de Moisés, o velho pacto. Porque a palavra diz, quando Deus disse novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. Por isso, antiquado é
velho pacto. Temos novo pacto. O que os apóstolos pregaram é o novo pacto, não o velho pacto. Vamos ler. 3:6 de 2 Coríntios. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, Now, não da letra, mas do Espírito. por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito claro, né? Muitas palavras ou versículos na Bíblia separa o novo do velho. A lei de Moisés, a lei de Cristo. A lei de Moisés carrega com ela a lei dos sacerdotes levitas. Sabe, irmãos, para quem os dízimos, 7:5 de Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio em ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Segundo a lei de Moisés, os sacerdotes levitas, dentre os filhos de Levi, os levitas, que recebem o sacerdócio levita, tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos israelitas. Isso é a lei do dízimo. O que tem direito para tomar ou coletar dízimo são os sacerdotes levitas. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou, o sacerdócio dos levitas é mudado. 7:12, Hebreus. Pois, mudando-se o sacerdócio, Necessariamente se faz também mudança da lei. Claro, né? Cristo, nosso Senhor, mudou o sacerdócio. Ele mudou também a lei. Por isso, mesmo a lei do dízimo é mudado por nosso Senhor Jesus Cristo. A finança da igreja, em Novo Testamento, não deve vir do dízimo. Onde? A lei de Cristo diz, 9:7 de 2 Coríntios. Vamos ler. cada um contribua segundo propôs no seu coração. É contribuição, não dízimo. Segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deve vir do coração. O valor deve vir do coração da pessoa que está dando a contribuição. Significa isso é voluntário, não é dízimo. 2 Coríntios 8:3. Vamos ler. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Voluntariamente. Os pastores vai dizer, se você falta pouco, o dízimo é fixo, né? Você ganhou R$1.200 como salário mínimo. Na lei da Moisés, dízimo, eles devem dar 120 cada mês. É fixo. Por isso, os pastores, se você deve dar 120, mas se você deu somente 100, falta 20, né? Você é ladrão, vai para o inferno. Faltando somente R$20, você vai para o inferno.
Isso é o ensinamento dos pastores. Mas debaixo da lei de Cristo, não tem como isso? Porque o apóstolo Paulo disse em 8:3 de 2 Coríntios, dou-lhes testemunho de que ele mesmo está dando testemunho primeiros cristãos, que segundo as suas posses, e ainda acima, mais dos seus posses, deram voluntariamente. É claro, a lei de Cristo, escrita por os apóstolos, é dar voluntariamente. Você quer dar mais? Pode, porque voluntariamente. Você quer dar pouco menos? Cristo não vai acusar você como ladrão. Por isso não tem ladrão em Cristo. O ladrão, os pastores agora, os ladrões, não os doadores. Imagine, você vai doar. Ele está esperando para a sua suor. Você suou por uma semana, trabalhando. O pastor está no apartamento ar-condicionado, está na mansão. Agora está esperando para seu suor. Isso é justo? Não. Na lei de Cristo, não é como isso. Se você quer dar mais, depende a você. Mas Cristo não vai acusar você como ladrão se você falta 10 reais. Os pastores aqui é pronto para acusar você que você é ladrão, por isso você vai para o inferno. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber a respeito pelo fato da pessoa ela não ser fiel no dízimo. Isso influencia na salvação dela? Mas completamente. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Fala outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer. Quando o tópico é dízimo, ele vai ler Malaquias. Vamos parar por enquanto. Onde nós vamos encontrar a lei de Cristo? No Malaquias? Onde está as leis de Cristo? Onde? 14:37 de 1 Coríntios. Vamos ler. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são escritas pelos apóstolos, não pelo Malaquias. Entendeu, irmãos? Os ensinamentos de Cristo são escritas pelos apóstolos, não pelo Malaquias. Mas o versículo mais lido aqui no Brasil é Malaquias. Se nós vamos encontrar mandamentos em livro de Malaquias, todas estas coisas parte da lei de Moisés. Por quê? Se nós queremos encontrar a lei de Cristo, vamos ler nas escrituras dos apóstolos. Por quê? Vamos ler. 1 João T4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que eles viram e ouviram, eles
os apóstolos anuncian. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pelo profeta Malaquías? No. O que vimos e ouvimos e su voz anunciamos para que vos também tenhais comunhão conosco, com os apóstolos. Por quê? Porque aos apóstolos. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Porque devemos fazer comunhão aos apóstolos. Aos apóstolos, com o Pai, com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós não devemos fazer comunhão a Moisés. Devemos fazer comunhão ao Cristo, ao Pai e aos apóstolos. E para fazer isso, isso é possível de ser feito. Vamos continuar em versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para vos ter comunhão conosco, com os apóstolos. A nossa comunhão é com o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Estas coisas nós escrevemos para nosso gozo seja completo. Amém? Quem escreveu as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Os apóstolos. Fora das escrituras que Moisés escreveu. Por isso, vamos separar o que é da Moisés e o que é dos apóstolos, porque os apóstolos são instrumentos de Cristo para escrever todos os mandamentos de Cristo. Não Moisés. Os apóstolos. Agora, pastor, qual é a importância do dízimo? Vamos para Malaquias 3:8. Porque sempre Malaquias, não para os apóstolos. Porque eles escreveram o que vem do Cristo. A razão pelo qual nós devemos consultar os apóstolos e não Moisés é 17:1 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto esplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Está em Moisés, né? Está também Elias, né? Mas quando o Pai dos céus falou, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Não a Moisés, não a Elias. Isso é a visão. Vamos continuar. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém.
Moisés e Elias são expulsados pela palavra do Pai. Entendeu? Porque na visão temos 3 pregadores: Moisés, Elias e Cristo. 3 pregadores. Mas o Pai determinou somente um. A ele ouve, expulsando os 2. Isso é a parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta parábola muito simples não é entendido aqui por os pastores que são cegados pelo benefício do dízimo. Irmãos, não preocupa de ser ladrão quando você não tem para dízimo. Imagine, um pastor aqui disse, se você não vai dar dízimo, você vai para o inferno. Uma viúva que não tem nada vai para o inferno porque não tem para dar dízimo. Uma viúva, um órfão que não tem nada, não tem pai, não tem mãe, não tem casa, não tem nada. Para entrar no céu, deve dar dízimo. Você é muito cruel. Seu Deus é muito cruel. Não tem consideração. Você agora é bilionário. Precisa mais. Você é bilionário, precisa mais. Acho que seu Deus é muito cruel. Imagine falta dar dízimo ou viúva vai para o inferno, sofrer lá por causa de falta de dinheiro para pagar dízimo ao pastor. Vamos ver. Eu queria dar continuidade sobre o tema dízimos. Quando a gente fala em dízimos, a gente está falando em salvação. E salvação da alma. Por quê? O que tem a ver os dízimos com a salvação da alma? É simples. No início é errado. Dízimo é a salvação da alma. O que vai salvar nossas almas? 1 Coríntios 15:1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos. Falando sobre a salvação da alma, o que nós devemos entender? O evangelho que já vos anunciei, a qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos. Não pelo dízimo? Vamos ouvir o pastor do dízimo. Tem a ver os dízimos com a salvação da alma. É simples você entender isso. É como casamento. Por exemplo, quando você casa esperando que aquela pessoa com quem você se casou venha corresponder aos seus compromissos assumidos quando eram solteiros, quando vocês eram solteiros. Não é verdade? Eu vou te amar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar, eu vou dar todo o suporte para você, você será única na minha vida, você será... Para ele, o casamento é uma contrata de um homem que vai guardar você, sustentar você, etc. Isso é negócio, não é casamento. Por quê? Uma mulher que ama, não dá... Você ama seu namorado? Você vai sustentar-me, você vai... Não. Mesmo que você não tem dinheiro, mas porque eu amo você, você é para mim e mim para você. Mas o casamento dele é casamento dos negociantes. Que tem, como se chama, condições. Vamos continuar. Eu vou te sustentar, eu vou dar todo o suporte para você,
você será única na minha vida, você será único na minha vida, enfim. Há um relacionamento, há um compromisso assumido antes do casamento. O casamento, no fundo, é a aliança. Tanto é que não existe casamento sem alianças, né? Os jovens, até os mais velhos, querem colocar uma aliança no dedo. E aquela aliança simboliza, representa que aquela pessoa está comprometida. Ela assumiu compromissos com outra, ela tem compromissos assumidos. Então, ela não pode se envolver com outras pessoas. Por quê? Porque ela já está comprometida. É um casamento. Ora, os dízimos dizem respeito exatamente isso. É uma aliança que a pessoa tem com Deus. O incrédulo, o que não aceita Deus, o cético, o ateu, não faz aliança com Deus, faz? Não. Não faz, não é por causa do dízimo, não, é porque não acredita em Deus. É a mesma coisa. Você só casa com quem você... Para ele, o que não faz dízimo são os ateus, incrédulos, Céticos. assim. Para ele. Mas, na Bíblia, o que não faz o dízimo é viúva, órfão, estrangeiros, sacerdotes. Isso. Porque eu disse que eles não fazem dízimo. Por quê? Porque o dízimo ensinado por Deus em tempo de Moisés é para eles. 26:12 de Deuteronômio. Vamos ler. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, Depois, ao estrangeiro, o dízimo deve ser dado aos levitas, aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deus intencionou o dízimo para as viúvas, estrangeiros, sacerdotes e órfãos. Eles têm compromisso para dar dízimo. Os viúvas, os órfãos, os pobres, como os estrangeiros que não têm nada em Israel naquele tempo. E os levitas que servem ao Senhor no tabernáculo, não pode labrar a terra, não pode criar animais, mas eles somente estão dependendo aos dízimos do povo. Eles não dão dízimo. Mas aqui no Brasil, aqui é maravilhosa. E mesmo os viúvas que não têm nada, devem dar dízimo. Oposto ao que está na Bíblia. A Bíblia ensina o dízimo para ajudar o mais pobre cidadão de Israel. Quem? Que são os viúvas, órfãos, estrangeiros e levitas. Agora, o dízimo coletado aqui não tem parte as viúvas. Quem de vocês é viúvas? Por favor, irmão, tem viúvas aqui? Não? Você recebe dízimo, parte do dízimo aos pastores aqui? Quem é órfão? Não tem pai, não tem mãe, não tem parentes, não tem nada. Órfãos são recipientes do dízimo em tempo de Moisés. Mas agora, todo o dízimo vai para a conta corrente do pastor. É injusto, irmãos. Não é justiça. Deus ensinou os israelitas de pagar dízimo para suportar os pobres. Os pastores aqui ensinam dízimo para enriquecer a si mesmo, sem vergonha. Por isso está sentindo cansaço.
Quando a pergunta é dízimo, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, a preocupação dos brasileiros é dízimo. Por quê? Os pastores, quase todos eles, ensinam somente uma só: dízimo. Falta outros conhecimentos ou ensinamentos da Bíblia, mas no dízimo eles não vai faltar. Mas é errado porque não é lei para nós. A lei de Cristo é o que nós devemos cumprir, não a lei de Moisés. Dízimo é parte da lei de Moisés, que nosso Senhor Jesus Cristo disse: quando o sacerdócio mudou, necessariamente se faz também mudança da lei. Tem mudança da lei. Não está mais o dízimo. O que está em força é a lei de Cristo, que diz cada um, se você é capaz, né, contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso é a lei de Cristo. Não dízimo, irmão. Entendi, irmão. Essa era uma das dúvidas que eu assisto o programa, o Canal 6, todos os dias, e era uma das dúvidas que eu estava querendo tirar para me tornar membro da Igreja de Deus. Obrigado. Na Igreja de Deus, irmão, na Igreja da Bíblia, a Igreja que a Bíblia ensina, você não tem problema sobre dinheiro. Os ministros de Cristo não vai expulsar você se você não tem dinheiro. Lembre o Lázaro, que não tem nada, esperando para migalhas. Ele tem dízimo? Não. Mas se nós vamos ouvir os pastores aqui, Lázaro não pode entrar no céu, porque nunca deu dízimo. Ele não tem dízimo. Esperando para migalhas que caiu na mesa do rico. Ele nunca pagou dízimo. Mas a pronunciamento dos pastores, se você não vai pagar dízimo, não pode entrar no céu. Para a perdição eterna. A palavra é forte. Deus está falando, versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Então a pessoa que não dá a Deus daquilo que ela recebe, em forma de salário, presente, ajuda, mesada, a 10ª parte, ela está roubando a Deus. Deus criou esse instituto para poder manter a obra dele. E ele disse: não tem que rouba, não tem outro jeito. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós toda a nação. Deus é incoerente? Então o João é membro da igreja, aceitou Jesus, mas está roubando a Deus. O Judas Iscariote também roubava. E Deus disse: você agora vai ficar debaixo de maldição. Mas quando ele morre, não, você vem para o céu. Olha, mas como é que pode isso? Quer dizer, Deus só vai, entre a palavra, castigar agora? O castigo vai ser eterno. Olha, vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A pessoa perguntou se isso aqui influencia a salvação dela. 1 aos Coríntios 6, 10. Não erreis, está escrito aqui. Erra quem quer. Nem os devassos, os que não têm freio moral. Nem os idólatras que fabricam, vendem, compram, adoram ídolos. Nem os adúlteros que traem os seus cônjuges. Nem os efeminados, não precisa nem explicar, né? Nem os sodomitas que já estão na prática do homossexualismo. Nem os ladrões. Me chamar a palavra ladrão muito forte. Nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os malditos, nem os roubadores. Pronto. Você não quer aceitar a palavra que você está roubando o dízimo, você não é ladrão, então você é roubador. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Acabou. 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 Por que não? Por que não, pergunta o apóstolo Paulo, se ele quer dizer que os roubadores que são as pessoas que não pagam dízimo? Como pode o apóstolo Paulo acusar como ladrões e roubadores o que não pagam dízimo quando não tem mais lei para dízimo? O que está em pensamento do apóstolo Paulo não é dízimo. Os roubadores, tem muitos tipos de roubadores. Tem que roubar a mulher do seu próximo. Tem que roubar muitas coisas. 1 Timóteo 1:9. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens. Tem que roubar homens. Porque você, quando ler a palavra rouba, o significado é que não dá dízimo. Isso é pensamento curto dos pastores de dízimo. Quando falar sobre a palavra roubador e ladrões, os que não pagam dízimo, tem roubadores que roubam carro, carnáper, que rouba pessoas, sequestrador, né? Tem que roubar carteiras, batedor de carteira. Mas os pastores aqui sempre estão focando no dízimo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer roubador ou ladrão, o ladrão é o que não paga dízimo. O roubador é o que não paga dízimo. Mas tem ladrão e roubador. Pastores, 23:30 de Jeremias, vamos ler. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Tem pastores que roubadores também. Não por causa do dízimo, mas porque eles furtam as palavras de Deus. Em vez de expor as palavras, em vez de ensinar todas as palavras de Deus, eles estão deixando de lado, né? Isso. Você entende o que eu quero dizer, irmãos? Mas, automaticamente, quando eles vão ler a palavra ladrão, roubador, é membro que não paga dízimo. Eles não ensinam que mesmo o pastor pode ser acusado como ladrão. Não somente ladrão. Ladrão é fino. É mais decente. Porque o ladrão, quando você não percebe, não vê o ladrão. Mas o pastor, cara e cara, está roubando você. Sim. 10:1 de João, vamos ler. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Isso é mais grave, salteador. Grave do que ladrão. Mas os pastores são acusados por Cristo como ladrão e salteador. Porque não entra pela porta, mas sobe pela outra maneira. Não entra pela porta. De novo, irmão, devo até 2. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte,
esse é ladrão e salteador. Mas Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. o que é digno de ser chamado pastor é pregador que entra pela porta, pelo Cristo, porque Cristo é a porta. Mas se você soube para outra parte, no tempo de Moisés, você é ladrão. Tem pastor que entra pela Moisés, né? Não pelo Cristo. Isso é considerado ladrão e salteador. Entra pela outra parte. Agora, irmãos, para provar a você que no tempo de Cristo, o dízimo não é lei. Vamos ler em Marcos 12, versículo 41. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre. Por quê? Porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo. Ela deu tudo. Não dízimo. Se a lei é dízimo, Cristo vai proibir a viúva de dar tudo. Por quê? A lei de Deus em tempo de Moisés deve ser feito exatamente 4:2 de Deuteronômio. Vamos ler. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. A maneira de observar a lei, não acrescentar ou não diminuir. Se a lei é dízimo, você deve dar somente dízimo. Não menos, não mais. 12:32 de Deuteronômio. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Se a lei que existe em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo é dízimo, Ele não vai permitir a viúva de dar tudo o que está com ela. Entendeu o ponto, irmãos? Porque se dízimo, deve ser dízimo, não mais. Mas os pastores agora, o pastor, quando o dízimo é R$150, deve pagar 150. Mas eu preciso de comprar remédio para minha esposa. Pode diminuir pouco para remédio. Não. O pastor disse, você tornou como ladrão? Você não pode entrar, não sei. Mas outra pessoa aproximou o pastor. Pastor, dízimo é 150. Se eu vou dar 200, como você acha? Muito bom. É justo? Você não permite diminuir pouco, mas você permite de acrescentar muito. O que você quer dizer? Você é do diabo, não de Deus. Porque o que é de Deus, Deus disse, tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso é a lei da Moisés. Mas para os pastores agora, não pode diminuir. Você tem perigo de ser amaldiçoado. Os devoradores vão para a sua vida, para a sua casa. Por isso não pode diminuir. Mas se você vai acrescentar, pode. Muito, muito possível. Agradável para pastor.
não para Deus. Porque Deus quer para nós observar a lei exatamente. 12:50 de João. Vamos ler. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o exatamente como o Pai me ordenou. A lei de Deus deve ser exata. Por isso, Cristo falou sobre a lei exatamente como o Pai me ordenou. Mas os pastores querem acrescentar o dízimo. Sabe, irmãos brasileiros? Não está reclamando. Por isso o pastor é acostumado de ensinar contra a Bíblia. Vamos ver. Hoje eu pergunto, quem trouxe a sua ajuda, sua oferta para a obra? Levanta a mão. Quem trouxe? Quem trouxe o dízimo da obra? O dízimo da obra. Apresenta agora o dízimo dobrado. Dízimo dobrado? Porque você dobrou. Onde você pediu permisso para dobrar o dízimo, Deus ensinou os israelitas dízimo, não dízimo dobrado. A igreja dele, não tem pessoa com coragem de, não para reclamar, somente para perguntar. O apóstolo, onde está na Bíblia que pode dobrar o dízimo? Com todo respeito, pastor meu, reverendo, pastor, apóstolo, etc. Pode me mostrar um versículo que Deus permitiu você para dobrar o dízimo? Mas porque ninguém reclama, depois o dízimo dobrado, acrescentou de novo. Vamos. Olha, quer me xingar, xinga. Portanto, você vai dizer para Deus, Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro, você vai dizer, e 30% da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois dízimo dobrado, agora é trízimo. 10 para Pai, 10 para Filho, 10 para Espírito Santo. É engraçado, né? Porque os membros não reclamam. Você deve reclamar. Quando um pastor ensina, além do que está escrito, deve reclamar, irmãos. 4:6 de 1 Coríntios. Vamos ler. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vós, para que aprendais de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. Não tem dízimo dobrado na Bíblia. Na Bíblia inteira, Deus nunca ensinou dízimo dobrado ou trízimo. Você quer provar? Vamos pedir a ajuda do computador. O computador vai buscar o versículo, a palavra, somente em 3 segundos. Vamos buscar dízimo dobrado. Buscando por dízimo dobrado em todas as traduções portuguesas, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. Não está na Bíblia o dízimo dobrado. O trízimo tem? Vamos ler. Buscando por trízimo em todas as traduções portuguesas, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. O que é muito cruel, né?
A palavra dos apóstolos dice, não ultrapassem o que está escrito. Mas quase todos eles ensinam mais do que o que está escrito. Por quê? Olha, né? Encontrou um pastor aqui que mesmo as presentes que uma pessoa recebe, mesmo as presentes por causa da pobreza, ele quer ter parte. Vamos. Eu quero desafiar você. Imagine, o pastor está desafiando o membro. Por que tem como isso? Desafiar os membros? Por quê? Você tem briga? Sobre qual? Vamos continuar. Igreja sede nas filiais. Durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele. Um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Morando de favor, ele não tem nada. Você vai tirar o 30%, onde você está, o seu coração. Né? Você tem mais compaixão para os pobres? Morando de favor. Você pode pensar sobre isso, irmão. Os apóstolos, os pregadores de nosso Senhor Jesus Cristo, ajudam os membros, os pastores, torcer. Quando mesmo seu sangue e urina já não tem nada, né? Mas os pastores, apóstolos, ministros, pregadores de nosso Senhor Jesus Cristo não torcem os membros, mas aliviam os membros. 12 de 2 Coríntios. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Amém. Amém. Um verdadeiro apóstolo de Cristo disse: eis que pela terceira vez estou pronto a ir convosco. Desde Jerusalém até Corinto, ele vai gastar passagem, talvez, para viajar, para alimentos, muitos gastos para viajar. Como agora. Gastei, irmãos, R$35 mil para ir aqui.
nosso lucro nas restaurantes por 2 semanas. Gastei aqui agora. Mas, não para pesar vocês. Nós não temos envelope especial. Mesmo envelope comum, não tem. Nós não está pedindo a vós. Nós não tem coleta. Porque deve pregar o evangelho gratuitamente, de acordo com a Bíblia. Apóstolo Paulo diz, vamos analisar a palavra do verdadeiro apóstolo. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Não seu dinheiro, não sua contribuição, não. Pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. É claro, né? O pregador de Deus gasta para salvar as almas, mas os membros aqui no Brasil gasta para enriquecer o pastor. O que o oposto está acontecendo. Mesmo que o pastor é bilionário ainda. Olha, você não tem casa. Somente está alugando casa. Vamos visitar a casa do pastor. Dos casas dele. Vamos mostrar. Vamos ver se acerta. Esta mansão pertence a um bilionário norte-americano? Vamos ver as demais fotos para decidirmos melhor. Já adivinhou? Mais uma pergunta. Esta suntuosa mansão pertence a um príncipe saudita? Continuemos vendo as fotos. Ainda tem dúvidas? Mais uma pergunta. Esta maravilha pertenceu a Luís XIV da França? Já sabes? Ainda não? Uma ajuda. É de um brasileiro que foi, digamos, de classe média. Mais uma foto. Os irmãos conhecem a casa? De quem pertence esta casa? Um pastor brasileiro que sempre fala sobre o dízimo dos pobres. Uma das casas dele, espalhado em todo o mundo. Ele tem casa em Nova York, ele tem casa em São Francisco, ele tem casa em Londres, ele tem casa quase em todo o mundo. Mas até agora, está pedindo dízimo dos pobres brasileiros que somente aluga casas. E, infelizmente, isso é a realidade, irmãos. Não para difamar ninguém, mas para divulgar as palavras de Deus na Bíblia. Os pastores, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, no 1º século,
não tem casa certa. Pobres. Mas agora, os pastores, imagine, tem um pastor aqui que comprou 27 mil hectares de terreno à vista. À vista. Ele não passa em parcelas, à vista. Fazenda Santo Antônio do Itiquirá, que fica no município de Santo Antônio do Leverger, em Mato Grosso, com 11.054 hectares, a fazenda está avaliada em 33 milhões de reais à vista. This is how rich pastors here in Brazil are. Isso é quão ricos os pastores aqui no Brasil são. 33 milhões de reais à vista. Eles têm muito dinheiro por causa do dízimo. Irmãos, por favor, prestar atenção. Se esta mansão que nos mostrou é minha, esta casa, eu tenho vergonha. Por quê? A casa muito linda, muito bonito, né? Mas vem do suor dos membros. Não tem orgulho nenhuma para apresentar a minha casa como isso, com orgulho, não. Talvez eu não pode olhar a você, porque você é só pobre, minha casa é muito grande, vem do seu suor, mas mesmo que a minha casa não é coisa como isso, eu tenho orgulho de a minha casa, eu edifiquei com meu próprio suor. Não vem do suor dos outros. Os apóstolos, 1 Coríntios 4:11. Até a presente hora padecemos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Os apóstolos de Cristo disseram, não temos pousada certa. 12. E nós afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e o suportamos. Somos difamados e o exortamos. Até o presente somos considerados como o refúgio do mundo e como a escória de tudo. Amém. Os apóstolos de Cristo são pobres. Mesmo que eles têm capacidade de levantar os mortos, fazer milagres sem engano, eles não aproveitaram os poderes deles para acrescentar riquezas. Gastando o seu próprio dinheiro, trabalhando com nossas próprias mãos, diz o apóstolo Paulo, 20:34 de Atos, vamos ler. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e dos que estavam comigo. 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram para as minhas necessidades. Apóstolo Paulo, para ganhar dinheiro, está trabalhando. Sabe o negócio do apóstolo Paulo? 18:1 de Atos. Vamos ler. Depois disto, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E, por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram, por ofício, fabricantes de tendas. Tendas.
Ele está fabricando tendas para vender. Apóstolo Paulo está trabalhando com seus próprios mãos. Mas, irmão Soriano não pode fabricar tendas. Muito fraca agora. Eu é velho, mas meu negócio desde 12 anos na idade, meu negócio é comida. Sempre comida. Por isso eu tenho restaurante para ganhar. Não para pedir ou esperar dinheiro dos membros para comer. Eu tenho maneira para comer a minha próprio pão, né? Vamos mostrar isso. Mesmo o irmão Rodel trabalha, ele é na caixa lá, em nosso restaurante lá, em Florianópolis. Olha, o irmão Rodel está lá na caixa, atendendo os clientes do nosso restaurante lá. Graças a Deus, temos para comer, não para esperar o suor dos membros da Igreja de Deus. Graças a Deus, temos maneira para ganhar dinheiro, como o apóstolo Paulo. E na verdade, irmãos, eu tenho nas Filipinas, desde muitos anos atrás, eu tenho restaurante quando eu é 12 anos na idade. Eu tenho restaurante. Apóstolo Paulo é apóstolo, mas trabalhando com suas próprias mãos, fabricando tendas para vender, para ganhar. Por isso ele diz, não cobicei prata, ouro, nem vestes. Vós mesmos, ele diz aos membros, vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades. Por isso, até agora, mesmo que eu é 72 anos, deve ser aposentado agora. Mas está trabalhando ainda para ganhar dinheiro, porque it is my favorite hobby. Meu hobby favorito. Cozinhar. Porque desde a minha infância temos restaurante, né? Por isso, até agora eu tenho restaurante nas Filipinas, né? É muito bom. Tem lucro honesto, né? Tem lucro honesto. Nosso restaurante lá não é muito caro. Aqui muito caro, irmãos. Aqui em Salvador. Imagine uma pessoa só. Mesmo que você comeu somente pouco, é 120 reais. No meu restaurante lá em Florianópolis, só 35 reais cada quilo. Tem boi, tem frango, tem peixe, tem porco, tem tudo. Vamos mostrar. Tem frutos do mar, tem carne, tem qualquer coisa que você precisa está lá no nosso restaurante. Mas só 35 reais cada quilo. Por que é muito caro aqui? Você tem ideia por que é muito caro aqui? Porque as pessoas aqui são ricos? Não, porque é muito caro, né? Talvez o restaurante está pagando dízimo ao pastor, por isso. Vai pagar dízimo ao pastor, vai pagar ao governo com taxa, né? Muito, vai pagar taxa para os funcionários, né? Mas vamos esquecer dízimo, irmãos. É cansativo, muito cansativo para mim, para explicar este dízimo, porque os pastores aqui estão torcendo a palavra. Quando eles ler a palavra ladrão ou roubador, sempre está pensando dízimo. É errado. Apóstolo Paulo não pensa sobre dízimo nas palavras ladrão e roubador, porque pagar dízimo não é mandamento em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. I hope you understand that, irmão Luciano, porque o dízimo é muito admirado, muito plantado nos pensamentos brasileiros.
Eles têm medo sempre de não pagar dízimo, porque eles querem de alcançar o céu, a vida eterna. Por isso, desde no sul até norte e desde Rio de Janeiro para Ceará, os brasileiros são ocupados sobre dízimo. É muito plantado aqui no Brasil o dízimo, não realizando que a lei que nós devemos cumprir em nosso tempo não é a lei de Moisés, mas a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.